É verdade que este acordo nós não conhecemos quais são os pontos de referência. Há aqui algumas vozes que falam do fim desta votação normal, a papel, para passar para a votação eletrônica, não é? Mas é preciso saber uma coisa. A premissa de todos estes problemas, a razão de toda esta confusão e a procura deste acordo é porque a Frelimo não venceu as eleições, o presidente Chap não venceu as eleições e os eleitores têm consciência plena de que aqueles que eles votaram não está a ser tomado em conta, que é Venâncio Mondlane. E isto vai fazer com que a revolução se reincendeie. Vai se reincendiar essa revolução e nós vamos ter manifestações mais pesadas do que nunca. Então, eu acredito que isto é o mesmo que Samora dizia. Não podemos fechar o vento com uma peneira. Não é possível. Eu recordo-me que no tempo de Samora havia uma canção que hoje, quando for evocada, parece muito importante. O povo organizado sempre vencerá. E é assim mesmo. Este povo de hoje é diferente do povo de 1975 ou de 1980. Doutor Justino, nós não temos aqui o conhecimento na sua íntegra dos termos de referência. Se aqui nos termos de referência vier aqui uma reforma no seu todo, da lei eleitoral, as petições, tudo aquilo que o povo deseja no que concerne ao processo de votação, eleição do Presidente da República, e for isto a ser que é assinado ou testemunhado pelo povo moçambicano quando forem 15 horas, a pergunta é, isto vai em algum momento tirar as pessoas da rua? Vai resolver a atual agitação que temos visto no país? Isto é apenas uma tentativa de fechar o verdadeiro problema. Qual é? O verdadeiro problema é justiça eleitoral. O que o povo exige, o que os jovens querem, é a reposição da verdade eleitoral. Se faz tudo isto sem a anuência, sem a concordância de Venâncio Mondlane, acha que aqueles que votaram em Venâncio Mondlane vão ficar calados? O que se quer não o que se quer aqui é que se resolva o que já aconteceu, os resultados que foram divulgados. É isso? É que repare, essa luta toda é para poder manter a Frelimo no poder e o seu presidente. É unicamente para isto. Estão a utilizar artimanhas de todo tipo para tentar dizer, não, aquilo que o Venâncio queria fazer, nós já estamos a fazer porque as promessas que o presidente fez no seu manifesto são esses que o Venâncio também previa. Então, por que não posso ser eu a governar? Mas aquele que foi eleito é Venâncio e não Daniel Francisco Chapo. E esta consciência a própria Frelimo tem. E é por isso que está a tentar fazer acordos com os outros atores políticos sem aquele que, na verdade, é o representante da vontade popular. Aquele que foi confiado pelo povo para que seja o seu representante, para que seja o seu governante. Porque isto aqui é um golpe de Estado autêntico. E a propósito mesmo do golpe de Estado, eu quero recordar que uma das ferramentas que o presidente Nyusi utilizou para poder reprimir, não é, aqueles que eram os seguidores de Venâncio, foi inventar um golpe de Estado. Dizer que havia uma tentativa de golpe de Estado que era chefiado por Vitano Cingano, mas alguns membros da CAD, dos quais o meu nome consta lá. E eu deveria ter sido chamado para ser ouvido se eu não tivesse aparecido aqui nessa televisão a dizer: eu sou Justino Mondlane, sou moçambicano, resido no bairro do Aeroporto A, quarteirão 17, casa número 48, sou professor de profissão, trabalho na Escola Comunitária Armando Emílio Guebuza. Eu não quero ser capturado na rua, porque nas condições em que estou, não estou, de fato, nem com vontade, nem com condições de estar num grupo que quer praticar um golpe de Estado. E isso para dizer o quê?
que este golpe de Estado que foi aqui engendrado foi uma falácia para poderem capturar e reprimir todos aqueles que eram seguidores de Venâncio. E eu conheço algumas pessoas, e são pessoas honestas, justas, nunca foram militares, e também acho que esse espírito golpista nunca havia de entrar nas cabeças deles. Por serem pessoas honestas, justas, mas pura e simplesmente porque havia aqui a intenção de fazer valer a força, não é? Engendrou-se exatamente um falso golpe de Estado. Como ilação, vou fazer uma comparação com aquilo que ontem mesmo, o presidente da Guiné-Bissau, Sissoko Embaló, disse aos guineenses, tendo expulso da Guiné, não é? Uma comitiva da CIDEAO, que estava lá a tentar criar parcerias para resolver-se o problema do mandato que terminou do presidente da República. E ele, lá da Rússia, ligou para dizer à comitiva da CIDEAO que ou saem ou então serão expulsos. E ainda com uma ameaça. Não pensem que é de me golpear, mas ele já está fora do mandato, não é? Desde o dia 27 de fevereiro, conforme dizem aqueles que são os mais ligados à governação da Guiné. Então, estamos a ver que aqui há coisas similares. Quer-se utilizar esperteza e força para se imporem no poder. Mas aquele que foi eleito é Venâncio Mondlane. Os jovens têm essa certeza absoluta de que quem foi eleito é Venâncio Mondlane. E é esse que deve ser governante. E se não for governante, tem de ser um dos atores desse acordo. E se ele não estiver lá, certamente tenho muitas dúvidas que dê certo. Doutor Manhique, a pergunta colocava o doutor Justino, coloco aqui assim, doutor Manhique, temos aqui, não conhecemos aqui os termos de referência. Entretanto, se percebemos que lá está lá bem colocado aquilo que o povo tanto almeja no que concerne à lei eleitoral, instituições do órgão de gestão eleitoral, tudo aquilo que outrora até o próprio Venâncio falava, que deve haver essa mexida. Vem lá escrito, pese embora o Venâncio não foi lá chamado. A pergunta que coloco é, o povo para de manifestar, resolve-se o problema da agitação no país, não há necessidade de se interagir com o Venâncio Mondlane? Massango, é que o problema moçambicano é de todo tipo e tamanho. Todo tipo e tamanho? E tamanho. Ok. E resolver o problema eleitoral com o estabelecimento do sistema eletrônico pode minimizar, mas a Frelimo sempre dá golpes aos instrumentos. Lembra-se que no passado fazia-se a vistoria do software para ver se é um software limpo, credível e aposto para receber informação. No final do dia, sabíamos que havia informação escondida lá. E o lançamento era só colocar o instrumento ali e dizer que, olha, este será o software que será usado para a tabulação dos resultados. E vinha lá viciado. O Partido Frelimo já entrava com números naquele quadro todo da descrição dos partidos políticos. Eu sou observador internacional e regional. Há países que esta situação do voto eletrônico ainda é discutível, mas é o mal menor. Estados Unidos de América usa o voto eletrônico, mas vimos o Trump a rejeitar as eleições porque estavam viciadas. Agora, o que nós queremos de facto
é o estabelecimento e deste equipamento eletrônico e com pessoas sérias diante daqueles aparelhos. Pessoas sérias. Como é na África do Sul. Termos uma comissão nacional de eleições credível e não manipulável. É um ponto. Estaremos a resolver um problema? Sim. Porque já pedíamos que assim fosse. Mas temos que resolver o problema da fome, o problema do emprego. Chapo vai resolver esses problemas? O Nilce veio com a teoria de que estava em condições de dar 3 milhões de emprego aos moçambicanos em cada 5 anos. Nós não vimos nenhum emprego estabelecido pelo Filipe Jacinto Nilce. Esses 3 milhões foram 3 milhões no papel e não na prática. Andaram a empolar coisas para convencer que está-se a trabalhar em Moçambique. Quando criam sustenta que não sustenta. E antes, pelo contrário, sustenta para os membros do Partido Frelimo. Acha, Massango, que 3, 4 moçambicanos que não sejam da Frelimo receberam alfaias agrícolas? Receberam tractores? E para manipular a comunidade nacional e internacional, Malawi disse: nós vamos processar esse ministro que leva a nossa informação, manipular e vender para os moçambicanos. Estamos a falar de um governo. Percebes? Então, este povo está de olho aberto, sabe o que quer, é visionário. Então, estas coisas de batota têm que ter o seu fim. Se convencerem os jovens vão sair à rua, mas vendo o resultado e não falácias. Vão resolver o problema da alimentação. Por que é que a Frelimo resiste até hoje dar comida aos moçambicanos, alimentar o seu povo? É preciso fazer-se guerra, matar-se pessoas, porque você não quer prover aos moçambicanos? Dar escolas condignas aos moçambicanos. Tirar as nossas crianças no chão a beberem correntes de ar, fumar poeiras e molharem-se com chuva. Ele tem que prometer aos moçambicanos que vai lhes tirar deste calvário. Se ele conseguir oferecer tudo isto aos moçambicanos, ele pode governar. Não servirá de chacota quando sai em público. Quer dizer, um presidente que não consegue reunir 50 pessoas para o seu comício e, no entretanto, foi eleito pelo povo. Não é possível. Quer dizer, estamos a falar do que aqui? É preciso ponderarmos bastante quando dissermos que Chapo não foi eleito. Foi confirmado pela Comissão Nacional de Eleições. Mas nós vimos uma imagem elevada de pessoas no comício de Chapo em Cabo Delgado. Haviam lá pessoas, um número elevado de pessoas. Aqueles que foram levados a machibombos e caminhões, crianças que não puderam estudar porque tinham que ir à força. Nós estamos a falar das pessoas que vão pela livre e espontânea vontade. Porque ouvir o presidente não deve ser algemado para ir para aquele comício. E essas pessoas todas foram algemadas e escoltadas
há bala. Então, é bom não fazermos confusão aqui. O povo que vai pela livre, espontânea vontade e o povo recrutado. Mensagem que gira de quarteirão em quarteirão. O chefe do quarteirão tem que atingir a meta de que este quarteirão vai levar 500 pessoas, vai levar 1000 pessoas. Quer dizer, são pessoas preparadas para irem ouvir ou são coagidas para irem ouvir? Doutor Manique, só para aqui elucidar aqui o nosso amigo Massango, Alexandre Massango, conhece o senhor, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa? Conhece. Quando vem a Moçambique, como ele viveu aqui, o pai era governador, ele costuma passear, vai ali ao hotel, ao café central. Continental. Continental, exatamente. Sai dali, vai até o mercado central e compra algumas frutas, vai sentar, engraxa sapatos ali fora, come, toma um sumo, anda a pé por ali assim, que experimenta o presidente Chapo ir dar uma volta lá no Continental ou no mercado, ou ir ao Estrela, ou então ao mercado do Desempenho. O que é que pode acontecer? Aqui perto, doutor Mugani, Chimpamani. Chimpamani não digo, é muito apertado. Está a referir um campo aberto, onde pode andar à vontade. Ali no Estrela, ou então no Desempenho. Sabe que não pode fazer isso? Capaz. Vai ser vaiado. Mas não são pessoas que estão a ser agitadas para vaiar o presidente? Quem vai agitar? O que está a acontecer é alguém que manda. Eu não acredito que seja alguém que manda. Não estão a ser As pessoas agem né? de espontânea vontade. O que aconteceu há 3 dias no Ercata, ali na Facim? Acompanhou? Talvez nem passou aqui na sua notícia. Mas houve ali uma multidão que invadiu a esquadra, destruiu a esquadra, policiais fugiram. Uma das coisas que eu nem gostei de ouvir é por terem também destruído o posto médico de Recata, mas dizem porque o posto médico não lhes serve para nada, não tem medicamento, não tem nada. Foi esse o argumento apresentado. Por quê? Porque a população invadiu terreno de alguém lá e mandaram ir para destruir as casas que a população construiu. Mas repare que há tanta gente que tem casas em zonas de charcos, mesmo ali pertinho. Mas estão lá os municípios, estão lá as administrações. Será que não sabem que ali um pouco para baixo, depois do Recata, estão a esquecer o nome, aquilo é um charco autêntico, é uma zona baixa e permitiram as pessoas construir. Aqui em Kobe é cíclico. As pessoas vivem dentro da água, como se fossem sapinhos ou sei lá, jacarés. Há problemas sérios. Num país tão vasto que nem o nosso, não se consegue organizar pelo menos quarteirões em lugares seguros para construção. Isso mostra claramente que nós temos uma incompetência governativa total. E é isto que faz com que a juventude hoje observe e diga: nós queremos mudanças absolutas. Votamos em alguém, votamos num partido e o nosso voto deve ser respeitado e valorizado. Mas não aconteceu isso e querem resolver a coisa de forma falaciosa. Eu acredito que não teremos solução. Doutor Manique, agradecer que conclui o seu raciocínio e também deixar ficar aqui as considerações finais. Sabe, falando mesmo do Dr. Chapo, foi vaiado aqui na Marginal. Num comboio de seguranças. Foi vaiado. Foi chamado Muive ali. Foi dito que não votamos em você. E quando o povo se aproximava, aumentaram a velocidade. A primeira-ministra foi barada e mandada voltar. Na Joguichissá. Esta gente foi votada. O que é que significa esta reação popular?
A pergunta que eu colocaria é quem são esses que fazem isso? É o nível social das pessoas que têm tido esse tipo de ação? Não apenas o nível social. O nível social é aquilo que estava a dizer o Dr. Mondlane, que engloba isto tudo. Nós temos pessoas que vivem na água, como se fossem sapos, como se fossem peixes. Hoje, as maiores doenças que há no país, particularmente em Maputo e província, são doenças hídricas. As pessoas morrem lentamente. Vão reorganizar a cidade de Maputo para que estes dirigentes sejam acarinhados pelo povo. Em algumas vezes vim para aqui, tentei acarinhar o Manique, o Idil de Maputo, mas também disse que aquilo é a força de soda. Saiu porque queria ampliar a sua popularidade e em tão pouco tempo não resolveu os problemas que ele mapeava. As pessoas continuam a dormir em cima da mesa, já não reconhece a cama como um sítio onde pode buscar o sono tranquilo. As crianças vivem na água. Imagine os incapazes, os idosos. Como é que vivem? Quer dizer, acelerar a morte das pessoas porque não têm vontade de resolver os problemas deles. Então, o que, em jeito de considerações finais, que é um erro grave secundarizar Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane é o cidadão, é um político, é um candidato eleito pelo povo, respeitado pelo povo. Então não é aquela meia dúzia de pessoas que podem minimizar Venâncio Mondlane. Que este governo resolva o problema da fome, resolva o problema das estradas, resolva o problema da habitação para jovens, resolva o problema da saúde e, se calhar, o povo pode dar uma trégua.